A gente tem coisa pra falar do jogo e a gente tem condições de falar do jogo de uma forma muito positiva, tá? Muito positiva. Quero parabenizar aqui o time do Vasco da Gama, parabenizar os atletas, limitados ou não, com dificuldades ou não. O Vasco fez uma grande partida, um ótimo jogo. Deveria ter saído, não é poderia não, deveria ter saído vencedor do Maracanã, tá? E iniciando no primeiro tempo, o Vasco, até os 20 minutos, jogou muito melhor do que o Fluminense. Não foi pouco melhor, não. Muito melhor. O Vasco construía mais pelas pontas. O Vasco conseguia conter o Fluminense nessa saída de bola de superioridade numérica que eles estavam tentando fazer. O jogo do Vasco era muito mais ligado, muito mais intenso. Inclusive, quero parabenizar também aqui a preparação física do Vasco da Gama. O quanto esse time vem aguentando jogo após jogo, os 90 minutos praticamente, numa intensidade altíssima, em campos ruins, em gramados vergonhosos, com chuva. E os caras têm aguentado demais. Parabenizar o Diego Pereira, que é o preparador físico, junto com a sua equipe. O Vasco tem corrido e se desgastado e ido até o seu limite o tempo inteiro. O tempo inteiro, tá? E o mais importante, a gente tem um dos melhores técnicos do continente sul-americano. Ramon Dias é um monstro. Porque com esse time limitado do Vasco, o trabalho que ele faz há 8 meses é um trabalho que tem que ser valorizado demais pela torcida do Vasco. Tem que ser valorizado demais. Ele compete e consegue ter condições de vencer dos melhores times do país. Sabe o que não faz ele vencer? Hoje, obviamente, foi a arbitragem, mas em outros momentos, a falta de qualidade técnica no ataque. A falta de gente que pode decidir partidas. Infelizmente, foi isso hoje. O Vasco, ele se desgasta muito para criar e ele cria grandes oportunidades, mas ele não consegue aproveitar. E repito, não é no jogo de hoje. Hoje o Vasco deveria ter saído vencedor se não fosse a arbitragem. Mas há uma diferença muito grande entre, por exemplo, o Fluminense, que o Vasco também tem a ver com isso, porque neutralizou o Fluminense, mas o Fluminense não estava num bom dia. Só que em 2, 3 jogadas, em 2, 3 lances, com a qualidade que esses jogadores têm, eles conseguem chegar com mais facilidade ao gol do Vasco. Conseguem, porque tem muita qualidade. É John Arias, é Cano, é Renato Augusto, é Ganso, é todo mundo. O time é muito bom, cara. O time do Fluminense é muito bom. É extremamente qualificado. E mesmo esse Fluminense, o Vasco conseguiu ser melhor do que o Fluminense. O que falta é o quê? Qualidade técnica no ataque. Material humano, que é um problema do Vasco desde que a temporada começou. E a diretoria precisa resolver isso. A diretoria precisa entregar material humano para que o grande técnico que a gente tem possa desempenhar o que ele sabe de futebol. Mais uma vez, outro ponto positivo é o sistema defensivo do Vasco. João Vitor, Medel, Léo, Lucas Piton, Paulo Henrique, Zé Gabriel. E para melhorar tudo isso, a gente tem um grande goleiro. Então, quando o time adversário consegue furar esse bloqueio, essa defesa, que pra mim é uma das melhores do Brasil também, o sistema defensivo do Vasco é muito bom, o goleiro tá lá pra poder agarrar. O Léo Jardim tá lá pra poder passar essa segurança. E não só isso, eu não digo nem só sem a bola. A disciplina tática que o Vasco tem, a organização que o Vasco tem. O Vasco tem jogada pra sair jogando. O Vasco tem condições, tanto pela direita, quanto pela esquerda, quanto pelo meio, pra fazer transições. Olha como é bom você ver o João Vitor e o Paulo Henrique no lado direito, com um Payet e um Galdame se apresentando, o Zé Gabriel também. E lá na esquerda, o Payet na esquerda junto com o Piton. O Léo, que acelera muito bem esse passe. O Medel, que dificilmente erra uma saída de bola. A transição defensiva pro meio campo do Vasco da Gama é maravilhosa, cara. O Vasco consegue sair jogando de uma forma equilibrada. Não sente a pressão de ter um time ali em cima. E eu repito, às vezes as pessoas, Pedrosa, você adora elogiar o adversário. Tem que elogiar o adversário. Porque nos 2 grandes testes que o Vasco teve esse ano, o Vasco jogou bola, mano. O Vasco jogou bola contra o Flamengo, o Vasco jogou bola contra o Fluminense. Isso é trabalho do técnico. O trabalho do técnico consegue tirar de um time limitado uma grande disciplina tática, uma grande disciplina técnica, organização. Os caras pegam na bola e sabem o que fazer. Sabem o que fazer. E é isso que anima o torcedor do Vasco. E hoje o Vasco da Gama, de fato, tem uma das melhores comissões da América do Sul. O Ramon Dias, o Emiliano Dias. A preparação física do Vasco é muito boa. É fato, cara. É fato. Eu entendo. Como eu já falei aqui, eu reclamo também, eu peço reforços também. A diretoria tem que se mexer, principalmente para a parte ofensiva. O Vasco tem que ter opção de ataque. Porque senão não adianta só competir. Vai competir, competir, competir e não vai conseguir ganhar os jogos. É isso que vai acontecer. Agora,
O time do Vasco é comum, irmão. Comum com alguns excelentes jogadores. E o Ramon Dias consegue competir com as melhores equipes do Brasil. O cara é foda, mano. O cara é um baita de um técnico. Um baita de um técnico. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E se fosse uma coisa honesta dentro desse campeonato, eu não tenho dúvidas que o Vasco poderia estar na liderança hoje. E você pega aí 2 pontos contra o Bangu, 3 pontos contra o Nova Iguaçu. E hoje, 2 pontos, você pega isso aí, dá o quê? 2, 3, 5, 7. 7 pontos. O Vasco estaria lá no topo da tabela. E tudo isso com um time extremamente limitado, que todo mundo sabe que precisa de reforço e precisa de reforço. Mas se a gente tem que tirar algo de positivo do jogo de hoje, é o Ramon Dias, o Emiliano Dias, a defesa, o sistema defensivo maravilhoso que eles conseguiram montar, consciente, técnico, não só sem a bola, mas também com a bola. E o negativo é aquilo que eu já falei. Nem fez falta no jogo de hoje exclusivamente, por quê? Porque hoje o Vasco da Gama foi amplamente prejudicado. Mas para uma temporada inteira, o Vasco não tem banco, cara. O Vasco não tem banco. Do meio para frente, é uma situação precária. Hoje ele tira o David e coloca o Matheus Carvalho para ganhar meio campo, mas porque ele não tem outra opção no banco. Ah, o Watson entra depois. O Watson não faz o papel do David. Então o Fluminense estava ganhando o campo ali, ele falou, preciso colocar um meio campista. E o meio campista que ele tem à disposição é o Matheus Carvalho. Que nem fez um jogo ruim, que quando entra nem é um cara que quebra a bola, nada disso. É um cara extremamente esforçado. Só que eu tenho certeza que se ele tivesse um meio campista um pouquinho mais qualificado, porque eles pensam em vencer, eles querem vencer, e eles gostam de vencer, a mentalidade é sempre vencedora, ele teria colocado. Assim como ele colocou o Watson e depois o Vasco continuou trabalhando a bola, continuou construindo suas oportunidades. O Fluminense melhorou no segundo tempo também, é fato. Mas a chuva e o juiz estragaram o jogo também. Mas se tinha que sair um vencedor hoje do Maracanã, sem dúvida alguma era o Vasco. Eu não tenho dúvida disso. Não só pela vergonha que foi a arbitragem, mas pelo futebol jogado. O Vasco jogou mais do que o Fluminense hoje. Tá? Então eu acho que é isso que fica. Mais uma vez, mais uma vitória, uma partida que escancara a necessidade do Vasco de reforços ofensivos, principalmente, jogadores que podem decidir partidas, jogadores que podem mudar jogo. Eu acho que a construção do Vasco é muito bem feita, a criação também é muito bem feita. Discordo muito de muita gente que falou hoje especificamente mal do David. O David fez uma boa partida e poderia ter saído com gol do jogo. O Verratti é outro também que tem se esforçado imensamente. Ele não é um jogador que vai te entregar a melhor qualidade técnica, mas ele briga, ele corre, ele dá opção. Ele é sempre um jogador que dá trabalho para o time adversário. E hoje, inclusive, por critério ou não, se o critério fosse realmente levado a sério, porque o Guga puxa ele numa bola, num lance que nem foi revisado e o replay passou uma vez. Depois ele faz um gol, que ele também puxa o jogador do Fluminense e o lance é anulado. Então, assim, são interferências, cara, que acabam com o jogo. Acabam com o jogo, acabam até com a paciência do atleta. Pilha o atleta. Pilha o jogador. Um clássico entre Fluminense e Vasco, como até o Emiliano Dias falou. Marcelo, Felipe Melo, Ganso,
Renato Augusto, Medel, Paier, porra, Lucas Piton, Léo Jardim. Olha quanto jogador bom, mano. João Arias, Cano, Verrete. Olha quanto jogador de qualidade. A galera pagando ingresso caro, vai pro Maracanã pra ver espetáculo. Só que o espetáculo não tem nem um gramado bom, tem um gramado que é uma vergonha, e tem uma arbitragem pior ainda. Não tem como não se revoltar. Não tem como. Sabe? O fato é esse. É esse, não tem mais outro. O Campeonato Carioca é um campeonato mal organizado. Eu não vou nem chamar de amador, porque é até uma ofensa com os campeonatos amadores. Tem vários aí muito melhores organizados do que o Campeonato Carioca. E a maior culpada disso é a Ferj. É a Ferj, tá?